Legal, estamos chegando com mais 2 toques aqui pelo portal leov.com.br, na querida Rádio Viva 1070. Professor Reis Carvalho, final de semana chegando, amanhã, sábado, é o jogo decisivo. Digamos que amanhã começa a pré-Libertadores para o Inter. É verdade, o Inter tem o jogo de amanhã, o seu principal jogo do ano, até porque o Inter, né, pretendia no início da temporada ser campeão brasileiro, aquilo que o Abel divulgava e informava o torcedor, não conseguiu. Depois o segundo objetivo, logicamente, era entrar na Libertadores. O Internacional já está na Libertadores, mas o importante seria que entrasse direto, não ter a pré-Libertadores. Então é o objetivo. O segundo maior objetivo do Inter se define no jogo de amanhã contra o Figueirense. O jogo que o Figueirense não tem mais nada para fazer e o Internacional é o favorito, embora a gente saiba que sempre é um jogo difícil. O Inter vai colocar uma equipe praticamente mista, que tem muitos desfalques, vai postando na garotada o Abel Braga. É verdade, a meninada vai ter que assumir a responsabilidade, claro que vai estar recheada com os jogadores mais cascudos. Tem no meio de campo, por exemplo, tem o William, tem o Arangues, tem o Alex, e aí vai ter o Valdívia, que é um jogador jovem, que vai dar velocidade. E se espera que o Valdívia tenha, né, nesse jogo um bom desempenho, porque o Valdívia, por ser jovem, ele tem muitos altos e baixos, não sabe aquilo que ele pode produzir. E no ataque o Taiberson junto com o Rafael Moura, que quer não queira, é o melhor centroavante do Internacional no momento, já que o Nilmar não tem condições de jogo. Então o Internacional vai com o que tem de melhor. Na verdade tem alguns desfalques, sim, mas vai com o que tem de melhor. Bom, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, o Abelão, Filipão, bicho. Não vai realizar o trabalho no Olímpico, vai para a Arena, vai fechar a Arena. Muitos torcedores criticando o ato do Filipão, que é o último dia do Olímpico hoje, né? É verdade, não somente o Filipão, né? A direção do Grêmio ultimamente tem colocado assim, em certos momentos embaraçosos para os seus torcedores. Já começou com a entrada do COF, que tinha na eleição do COF, do presidente Fábio COF, o nome de projeção dentro do cofre. Esse nome não saiu, o cofre, eu acho que perdeu o segredo, o presidente COF. Depois fez um time, né, investiu muito e não conseguiu os objetivos, não conseguiu ser campeão gaúcho e não chegou na Libertadores. Aí depois o Grêmio, na próxima eleição desse ano agora, também disse que a Arena já era do Grêmio, que o Grêmio tinha feito o negócio, já tinha fechado o negócio e não está fechado. O diretor de futebol que foi anunciado, o Duda Cref, não está ainda garantido, ele tem ainda dificuldade se vai aceitar ou não. Então, muitas mentiras e projeções que o torcedor não tá gostando. E a última agora, que você falou, né? O Olímpico, a despedida praticamente do Olímpico, o torcedor que gosta, ainda tem sente aquele amor profundo, porque o Olímpico tem 60 anos, então ele pegou várias gerações, né? E o Olímpico, o torcedor que gosta de ir lá ver o treinamento, principalmente o último treino do ano, quem sabe, né, o torcedor estaria presente, a despedida mais uma vez do Olímpico, e aí o Filipão simplesmente leva para a Arena e nada mais acontece. Rapidamente, quem cai? Palmeiras, Vitória ou Bahia? Eu acho que cai o Bahia, né, que é o time, eu digo, o pior time de todos é o Bahia, embora os outros também são fracos. Olha, o Palmeiras é muito ruim, mas o Palmeiras tem um torcedor, tem camisa e decide em casa, por isso que eu acho que cai o Bahia. Eu acho que também cai Bahia e Vitória. Vitória. Sobe o Palmeiras e sobra. Isso aí, sobra. Que o Atlético é com time misto? O Atlético é time misto, não tem mais nada para fazer. E time grande ele se conhece bem, né? O Atlético se dá com o pessoal do Palmeiras. Eu acho difícil, eu acho complicado, né, para o Bahia e para o Vitória. Eu acho que o Palmeiras não cai, mas é bom que comece a pensar, porque se não melhorar, vai complicar a vida. Bom, final de semana esportivo. Amanhã tem Distrital, final dos veteranos, jogo de ida entre a Paulina contra o Cruzeirinho da Leopoldina. No quadro A, domingo, Distrital, tem o Barracão contra o Inter da Leopoldina e o Barracão contra o Estrela da Serra. Os dois quadros, o Barracão joga pelo empate, pelo título. Tá certo? Um abraço, bicho. Tchau. Tchau, tchau.